quando as mulheres de Pradyumna e outras, quando as mães de Pradyumna e outras mulheres confundiam-se a respeito dele dessa maneira. Fica evidente, por esta declaração, que as características corpóreas de Pradyumna eram tão semelhantes às de Krishna, que ele foi confundido com Krishna até por sua mãe. Neste ponto encerram-se os significados apresentados pelos humildes servos de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, referentes ao 10º canto, 55º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado A História de Pradyumna. Tantas coisas interessantíssimas, né? Tantas, até surpresas. Quanto mais a gente lê, mais surpresa o Bhagavatam revela para a gente. Sempre tem algumas coisas que ficam desapercebidas de acordo com a mentalidade de quem lê. O leitor tem um poder de discernimento de compreensão. Por isso que em educação se faz desde sempre, desde a alfabetização e até mesmo antes, a capacitação da pessoa para compreender o que está lendo. Porque, primeiro, tem a compreensão intelectual, mas também existe a compreensão que vem da experiência com o texto espiritual. Esse texto interage com a gente. Esse texto também nos revela. É claro que não podemos ficar pensando que qualquer coisa que vem na nossa cabeça é uma revelação do próprio Srimad Bhagavatam, porque a nossa mente é muito traiçoeira. Às vezes ela é uma grande amiga e às vezes ela é uma terrível inimiga. E isso nós temos experiência e somos advertidos pelo Bhagavad Gita para ter cuidado com esse tipo de coisa, por causa justamente da característica volúvel da nossa mente. Mas é preciso treinar a inteligência também. A mente não é a estrutura mais elevada do nosso estado condicionado. Superior à mente está a inteligência. E essa relação racional com o Bhagavatam vai nos ajudar a despertar a nossa inteligência, a princípio a inteligência mais comum, e depois todas as inteligências até a inteligência espiritual. E a percepção do conteúdo do Bhagavatam, ou da escritura revelada de um modo geral, da escritura sagrada, do Shastra, vai passar por todas essas fases. Então é muito importante que a gente crie essa relação intelectual, racional com o Srimad Bhagavatam para poder compreender. E aqui tem muitos detalhes importantes, citações, entre aspas, né, assim, da palavra, a fala de um, a fala do outro, né? A gente ouviu Rukmini falando, né? A mãe de Pradyumna, imagina o que é ter o seu bebê sequestrado do berçário. Isso é para enlouquecer qualquer mãe, e existem muitos casos. Eu conheci uma devota que me contou isso da própria experiência dela de vida, que nunca foi recuperada. Então, assim aqui, nós temos todo esse drama maravilhoso que se apresenta para que a gente fique atento ao enredo, para que a gente fique atento ao fluxo do sentido do texto, e então possa ir se aprofundando cada vez mais. Aqui tem algo muito importante em termos de compreensão rássica, ou seja, dos temas relacionados com raça. Porque aqui fala de que as mulheres de Dwarka, que tinham uma relação com Krishna como mães, mesmo elas, quando viram Pradyumna, elas sentiram uma atração de amor conjugal.
Isso não é uma situação comum, porque não existe raça sândia entre amor conjugal e amor paternal ou maternal. Não existe raça sândia, não existe conjugação dessas duas raças. Então, mas aqui elas aparecem dessa forma porque existia um nível de ilusão que elas estavam vivendo por não serem capazes de instantaneamente reconhecerem Pradyumna como ele era, e estavam confusas pensando que era o próprio Krishna, né? Então toda essa experiência aqui, mesmo as mulheres que tinham essa relação com Pradyumna estavam confusas, que poderiam ter com Pradyumna, né? Estavam confusas. Ele ficou muito tempo fora do convívio social dos seus parentes, né? Pai, mãe e todos os outros parentes e companheiros de convivência em Dwarka. Então aqui tem muitos detalhes importantes e nos leva a refletir a respeito dos passatempos de Krishna com todos esses detalhes que eu mencionei e nos leva a compreender a importância do Harikatha, dos tópicos a respeito de Krishna, porque eles despertam exatamente o tipo de inteligência que nós precisamos ter para nos absorver completamente no Srimad Bhagavatam, que é a inteligência espiritual. Não estamos tratando agora de inteligência quantitativa, como há algumas décadas atrás era a única coisa que se sabia. O coeficiente de inteligência de alguém. Eles, inclusive, classificaram isso, que vai numericamente, e tem das pessoas anormais cuja inteligência não se despertaram por diferentes patologias do seu próprio corpo, e até gênios. Então era só quantitativo. E era muito comum que os jovens se submetessem a um teste de QI para poder ver qual era a sua inteligência. E a partir daí vocês já sabem, né? Louvores e bullying, né? Quem tinha um QI mais baixo era criticado, quem tinha um QI mais alto era glorificado, como tudo nesse mundo cheio de discriminação e tudo mais. Então, mas a ciência foi estudando e aprimorando sua visão de mundo e compreensão do ser humano e foi se diversificando e vendo que não é uma questão apenas de coeficiente quantitativo, né, de inteligência, mas também tem qualidades da inteligência. Coisas que o sistema Varnashram já vê isso há muito tempo. O sistema Varnashram não se limita na verdade, nem sequer questiona o coeficiente de inteligência. Não questiona quantitativamente a inteligência de alguém. Ele questiona a disposição que a inteligência tem. Essa disposição da inteligência, que é vocacional, vai classificar uma pessoa dentro das 8 divisões do sistema Varnashram, 2 pares de 4, e que se combinam, que podem se combinar harmoniosamente e às vezes não se combinam também. Então, tudo isso nos leva a compreender que o sistema de yoga de Patanjali, que é Ashtanga Yoga, que nos leva desde o que deve ser aceito, o que não deve ser aceito, na verdade, yamas, né? O que é desfavorável ao cultivo de yoga, ao que é favorável ao cultivo de yoga, a postura corporal que a pessoa deve ter para deixar fluir todas as energias materiais, espirituais, trazer saúde, vigor
e tudo que a pessoa pode ter direito, né, através de asanas e tudo mais, a concentração que a pessoa deve ter, o afastamento que a pessoa deve ter dos objetos dos sentidos, previsto também em Ashtanga Yoga, e a respiração, os pranayamas, como devem cooperar com as asanas, para que entre pranayama e asanas, tendo os sentidos retirados dos objetos dos sentidos, a pessoa possa produzir dentro de si uma energia espiritual que transborde e que contagie todo o coletivo. Os yogis, eles se afastam, mas eles não são de todo indiferentes à sociedade. Eles se afastam, mas eles guardam dentro de si a compaixão. E diferente dos Goshtyanandis, os pregadores que viajam distribuindo a sua compaixão assim gratuitamente, às vezes até ela é desperdiçada, é dada para pessoas que não conseguem aproveitar. Os yogis, eles são mais criteriosos na sua distribuição, mas eles também aceitam discípulos e passam para seus discípulos todos os critérios de preservação do valor da iluminação espiritual, do valor de Samadhi. Então, que é o último nível, dos 8, o último nível é Samadhi, que vem logo depois de Dhyana, que é meditação. E a meditação vem logo depois de Dharana, que é a concentração, que é cultivada desde o comecinho, desde o que é desfavorável ao que é favorável, as posturas físicas e assim por diante, né? Até chegar lá em Samadhi. E esse Samadhi também é previsto na Bhagavad Gita. Por exemplo, no verso Bhogaishvarya Prasaktanam Tayaparita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadou na videte, vai dizer na última linha, Samadou na videte, não se alcança Samadhi. Quem não alcança Samadhi? Quem não tem concentração. Vyavasayatmika Buddhi, a inteligência aqui sendo classificada não quantitativamente, mas qualitativamente. Que tipo de inteligência estamos falando para chegar a Samadhi? Aquela que é Vyavasayatmika. Vyavasayatmika significa aquela inteligência focada, que não perde o foco, que está focada, estimulando o quê? Qual é a estrutura corporal nossa, individual nossa, que se relaciona com a inteligência para dela receber informações para poder, então, trabalhar nesse mundo? A mente. Então, a inteligência focada, Vyavasayatmika, que é focada no eu, Atma, que é focada no eu, focada nos interesses espirituais, essa inteligência fixa pode ser perturbada em certas circunstâncias, é o que o verso que eu citei diz. E quais são as circunstâncias que desestabilizam esse foco? Bhoga e Aishwarya. Por isso nossas crianças, desde pequenininhas, aprendem logo o que é Bhoga e o que não é. E logo que tem um pouquinho de discernimento, ele já pensa, está oferecido? Tá oferecido? Já ofereceu? Oferece logo, mãe. Tem todo tipo de reação dessa galerinha aí. E quem teve muitos, que criou muitos, como mãe Ekamurti, deve ter ouvido isso muitas vezes, de vários deles. Então, essa Bhoga pertence a Krishna. E não é somente Bhoga, não é somente comida que não foi oferecida, né? Claro. Bhoga também todo tipo de prazer dos sentidos que estão desconectados de Krishna. Todo tipo de prazer dos sentidos que não estão oferecidos a Krishna. Então, Bhoga. E Aishvarya, a segunda coisa que desestrutura ou que desestabiliza o foco, que desestabiliza o foco da nossa inteligência, já classificada aqui como Vyavasayatmika, e é Aishvarya, opulência material. Então é lutar
em busca de melhoria da qualidade de vida. Só pensar nisso, que eu quero melhorar a minha qualidade de vida. Isso é asparagia. Não é só dinheiro, não. Não é só opulência, não. É toda a questão da qualidade de vida que tem a todo custo de ser melhorado, que é o objetivo principal da seção Karmakanda dos Vedas. A seção Karmakanda dos Vedas vai trabalhar especificamente para discriminar as diferentes qualidades de vida e como alguém pode melhorar sua qualidade de vida, seja nesse mundo, seja para a próxima vida, seja para obter marido ou mulher bacana, seja para ter filhos especiais no sentido, filhos também prósperos, bacanas, assim, e tudo mais. E alcançar os planetas celestiais. Como Krishna no Bhagavad Gita vai classificar essas pessoas, são como Vedavadaratas, apegadinhos às palavras floridas dos Vedas. Eles são chamados de Vedavadaratas por Krishna. É um palavrão. Para nós, Bhaktas e Bhaktis, isso é um palavrão. Chamar alguém de Vedavadarata é um palavrão, que vai dizer aquele que está apegado à linguagem florida dos Vedas. O que significa linguagem florida? A linguagem que vai produzir a melhor qualidade de vida. Eu faço isso e obtenho um fruto de uma qualidade de vida especial. Essa é a literatura Karmakandiya. Então, nessa situação, aqui, os passatempos de Krishna e dos seus associados como Pradyumna, e agora nós temos aqui chegando do capítulo 55 do canto 10, nós temos mais um associado de Krishna que sofreu muito, né? Imagine que é uma criança assim, nessa situação longe da mãe, né? Então, nós já vimos Sita, já vimos Rainha Kunti, já vimos tantas associadas de Krishna. E o que isso vai nos estimular? Nasochati Nakankshati, alcançar a plataforma Brahma Bhuta Prasannatma Nasochati Nakankshati. Não desejar, não ficar apegado à linguagem florida dos Vedas, desejando tudo que está disponível nessa manifestação material, e também não se lamentar. Não se lamentar. Então, Nasochati Nakankshati. Então, essa experiência yógica vai nos levar a Samadhi. E essa experiência, com todos esses passatempos complexos, que não estamos falando agora de Krishna em Vrindavana, brincando como o passatempo que mais fantástico na minha cabeça, que é Krishna segurando no rabo do bezerro e os meninos tangendo o bezerro e Krishna skateando nas colinhas. Uma coisa maravilhosa, né? Mas não estamos falando desse tipo de passatempo. Nós estamos falando aqui de tragédia. Estamos falando aqui de sequestro. E estamos falando aqui de apartamento prematuro da mãe. Não sei se apartamento é apartar, né? Apartar da mãe. Apartamento como substantivo é outra coisa. Mas aqui, afastar a criança, né, da sua própria família aqui. E também o sofrimento da mãe, que a gente viu como Rukmini tentando... Ela é uma rainha, ela não pode se desesperar, não pode simplesmente se desesperar porque viu o filho e perder todo o controle. Isso não acontece com uma mulher nobre que aprendeu a controlar os sentidos, que entende o que é etiqueta, que sabe se comportar em todos os momentos. Aqui em Nova Gokula, no milênio passado, Vedananda Maharaj dirigiu uma peça de teatro de Janmastami, e eu fui Vishnu. Então ele já entendeu que o melhor papel para mim era aquele mesmo. Mas, brincadeiras à parte,
A minha irmã, que era devota, Navadvipa, fez o papel de Bhumi. E ela tinha estudado teatro na adolescência, na escola dela, junto com o Vichitra, os dois já estudavam na mesma escola, e tinham feito teatro. Então, ela tinha muita expressão cênica, assim, por ter sido... Então ele disse, você vai fazer Bhumi, a terra, e de como você faria para explicar isso? Você é Dayananda Maharaj como diretor de teatro, né? Como você apresentaria essa situação aqui? Aí é Bhumi se dirigindo a Brahma e tudo. Aí ela chegou, saiu assim, respirou, sei lá, e entrou. Eu estava do lado de Dayananda Maharaj, ela entrou assim, arrasada, fazendo um drama, um escândalo. Aí ela disse: não, para. Isso, nenhuma mulher védica se comporta dessa maneira. Bhumi não foi assim que Bhumi se aproximou de Senhor Brahma. Não tinha esse escândalo. Menos. Hoje ele diria assim, mas hoje ele diria menos. Aí ela foi, se recompôs e a apresentação foi feita aqui, nesta sala, quando tinha outra configuração. Então, foi muito... É sempre muito... É sempre muito... Como se diria? Instrutivo. É sempre muito instrutivo. Eu estou na Argentina, né? 9 meses, assim, saí um pouco, mas sempre buscando palavras, e às vezes tem palavras português, eu vou, sei lá, fazendo o mesmo que os portanhóis fazem, né? Bom, desculpem aí. Então, assim, é muito instrutivo ter associação com devotos experientes que falam Harikatha. A associação com devotos que falam dos passatempos de Krishna. E esses passatempos aqui, que embora não sejam diretamente os passatempos agradáveis de Krishna em Vrindavana, que vai trazer um drama da família de Dwarka, a principal rainha de Krishna, Rukmini, né? Sofrendo por ter visto seu filho ter sido sequestrado e ter sido criado longe dela, e agora reaparece, e ela com toda a classe do... Quem será a mãe dessa criança que parece tanto com o meu Senhor? Com uma linguagem assim tão linda, né? Tão refinada. E ela vai contemplando o corpo do filho e vai trazendo o questionamento para que a identidade dele terminasse se revelando como se revela. Então, essa calma, essa paciência que Rupa Goswami nos aconselha, né? Utsaha, Nishaya, Dhairat, Nishaya, paciência, calma, muita calma para ir passo a passo. Não se deixe atropelar pela energia do entusiasmo e nem perca a determinação. E que é o terceiro nível, né? Dhairyat. Então, essa paciência que encaixa quando a gente entra em contato com a literatura, com os Vaishnavas, com os tópicos a respeito de Krishna, Krishna Katha, quando essa experiência e essa paciência, a paciência será o nosso melhor aliado. Será o nosso melhor aliado durante a nossa vida. E isso precisamos porque Prabhupada queria que nós tivéssemos as virtudes dos Brahmanas como base do nosso comportamento Vaishnava. Mesmo que fôssemos Shudras, mesmo que fôssemos Vaishyas, mesmo que fôssemos Kshatriyas por natureza, o comportamento que Prabhupada recomendou na sua relação primária com os seus seguidores imediatos era Sama, Dhamma, Tapa, Socham, Kshantir, Arjavam, Gyana, Vigana, Mastikya. 9 virtudes. Sama é equanimidade, equilíbrio, equanimidade. Dhamma é autocontrole.
ter controle sobre tudo que pertence. E Rupa Goswami, no primeiro verso do Upadeshamrita, vai entrar especificamente onde se deve ter controle, né? Vacho vegam, manasa kroda vegam, jihva vegam, udarupasta vegam. Então, tem que ter controle sobre isso. O que é autocontrole? O que é dhammas? É desenvolver autocontrole. E como é esse? E quais são as estruturas que você possui que podem desestabilizar o seu autocontrole? Vacha, as palavras que você fala. E Vacho Vegan, Manasa, a sua mente, a impetuosidade da sua mente. Krodha, sua ira, Krodha Vegan. Né? Vacho Vegan, Manasa, Krodha Vegan, Udara Vegan, Jihva Vegan, que é a da língua, agora como paladar, para provar, não só falar. A língua tem essas duas funções, né? Jihva Vegan e Udara Vegan, o estômago. Quem é pita sabe que o estômago ronca, que às vezes tem até que empurrar assim, o estômago para ver se não faz barulho para ninguém escutar. Já sofri muito assim. Estou melhorando porque está mudando, né? Muda, né? Depois que vai ficando mais velho, muda o dosha, né? Bom, então, Udara Vegan, as necessidades do estômago, né? E o Pasta Vegan, dos órgãos genitais, que nós tanto conhecemos. O grande Freud falou tanto da libido humana, tanto, responsabilizou a libido humana por todo o sucesso e toda a desgraça da sociedade humana. Esse foi Freud, fez isso. Mas, felizmente, outros falaram outras coisas para aliviar um pouquinho. Mas Krishna no Bhagavad Gita também vai dizer Kamaesha, Krodaesha, Rajaguna, Samudbhava, que também é a libido, essa luxúria, esse desejo de desfrutar, esse desejo de desfrutar que precisa ser controlado, e ele se manifesta na nossa sexualidade, porque é a nossa mais complexa manifestação da nossa saúde, da nossa capacidade artística, de tudo. Tudo vai para a nossa libido. E nós nos concentramos somente nisso e somos arrastados por este vegan, por este impulso, o impulso sexual. Tudo é bem interessante, é como a gente pode vincular tudo isso, né? Então eu estava falando de dhammas, autocontrole, sama, dhamma, tapas, austeridade. Sempre compreender, jamais seremos completamente felizes nesse mundo e que qualquer conquista dentro desse mundo exigirá sacrifício. Se esta é a lei deste mundo e eu estou neste mundo e eu pretendo avançar espiritualmente, eu terei que encontrar tapácia. Não só para sobreviver, para ganhar dinheiro, não só para isso. Não só para concorrer no mercado de trabalho, não só para isso. Mas eu também vou ter que fazer isso na minha vida espiritual. Vou ter que aceitar a tapácia, dor. Mas eu vou ter que aceitar. E aí a tapácia é classificada, não é só largada assim para nossa imaginação, não. A tapácia é classificada, e ela é classificada nas nossas necessidades. Então, nós vamos fazer a tapácia como é recomendada para nós, muito simplificadamente. Muito simplificadamente. Não, com o que vamos comer, com o que vamos ingerir para ficar mais alegre, com o que vamos também, como vamos nos relacionar com a nossa libido e também como vamos nos relacionar com os nossos desejos, a nossa cobiça. Então, a austeridade é lançada aí. E aí vem
coma da maneira mais simples possível, evite violência, não coma carne, peixe e ovo. Né? Não pratique sexo ilícito, não pratique intoxicação, não se intoxique, não pratique jogo de azar. Isso é a nossa austeridade. E positivamente se ocupe regularmente, matematicamente, se ocupe no canto dos santos nomes, 16 voltas nas 24 horas do dia. Divida as suas 24 horas de forma que as 16 voltas de japa sejam cantadas todos os dias. Isso é tapasya, uma das virtudes dos brahmanas que Prabhupada estimulou para shudras, vaishyas, kshatriyas e inclusive aqueles que são brahmanas. Então, Socham, limpeza interna e externa. A gente vai, assim, observando como os métodos de limpeza vão sendo, assim, misturados com outras coisas da sociedade ocidental. Assim, mas Prabhupada deu a limpeza, o estilo de limpeza, os métodos de limpeza para a nossa vida, né? Assim, cozinha estritamente limpo, né? E no começo os discípulos de Prabhupada entravam na cozinha, que não era a cozinha da deidade, ou melhor, era a única para a deidade, para devoto, entrava e prestava reverência, cabeça no chão. Quando entrava na cozinha, tira sapato, entra com a cabeça no chão mesmo, levanta e entra na cozinha. Isso foi instituído por Prabhupada. Então, limpeza. Mas tem a limpeza interna. Tem a limpeza interna. Nós temos que nos preocupar com a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Por quê? Porque, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, isso vai dar condições favoráveis para que as sementes de nossas atividades pecaminosas, das reações pecaminosas que estão apraradas, que estão imanifestas, não germinadas, germinem. Então, se uma semente precisa de luz, precisa da temperatura adequada, precisa de oxigênio, precisa de umidade, precisa de tudo para germinar, as nossas sementes dos pecados anteriores que estão plantadas no nosso coração na forma de kuta, que são assim não germinadas, sementes ali dormentes, se tornem bija, uma sementinha no ponto de germinar e depois se torne uma prarabdha, uma semente germinada. E a gente adora cereais germinados, né? A gente adora. Yashodayasha Kijai. Né? Então, assim, mas é bom germinar todas essas sementes, né? Mas as daqui tem um processo para elas não germinarem. É isso, a história é não deixar germinar essas sementes, eu ia dizer serpentes, porque são mesmo mais ou menos assim, né? Então, essas sementes que estão aqui, se puderem ser queimadas com um lança-chama violento em cima delas ali, melhor. Esse lança-chama é o fogo do serviço devocional, que vai fazer com que elas realmente não germinem. Às vezes elas chegam assim, né, e não quebram o tegumento, né? Não é tegumento? Aquela capinha de fora que a gente tira do feijão quando feijão, né? Da lentilha, que é muito fácil identificar na lentilha. Aquilo é casca. É casca. Simples, né? Casca. A casquinha. Então ela às vezes quebra, mas não vai para frente. Assim a gente tem as nossas reações diminuídas. Quem nunca ouviu isso? Que não se lamente tanto, porque se você está sofrendo agora, você poderia estar sofrendo muito mais se não fosse um devoto, se não fosse uma devota. Nós já ouvimos isso, como acalento para nosso entusiasmo não arrefecer, para que nós possamos seguir adiante.
Então, tapas, Sochan, Shantir, paz interior, Shanti, Shanti, Shanti. Quem não conhece esse mantra, né? Om Shanti, Shanti, Shanti. Fundamental nos mantras védicos. Paz, 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 paz. Paz, paz. Imagine todas as cerimônias de todo tipo. Om Shanti, Shanti, Shanti. Imagine. Então, paz interior. Shanti. Ter paz interior. A pessoa tem que cultivar essa paz interior. Como essa paz interior é cultivada? A fórmula está no Bhagavad Gita. Podem ler que vocês vão encontrar. A fórmula da paz interior. E Shantir Arjavam, honestidade. Honestidade é o que vai gerar essa qualidade, está conectada diretamente com o princípio de não praticar jogos de azar. Arjavam. Então, Jnana, conhecimento, cultivar conhecimento, como agora estamos discutindo aqui, vocês estão sentados, eu também estou sentado, estamos discutindo praticamente todo um capítulo, a história de Pradyumna, o filho de Krishna que foi sequestrado quando era criancinha, raptado e que foi criado por outros. Então, Jnana, conhecimento, estudar a teoria do conhecimento, estudar o conhecimento de maneira sistemática, aprender a estudar, aprender a ler, aprender a interpretar o texto védico de acordo com os acharyas. Sabe uma coisa, uma experiência para mim assim, olha, de gozo dos sentidos, extremo que eu tive, vou contar para vocês. Foi quando eu ganhei as traduções do sânscrito para o inglês do livro de Vishwanatha Chakravarti sobre o Bhagavad Gita e de Baladeva Vidyabhushana e de Bhaktivinoda Thakura. Então eu abri o Bhagavad Gita e abri todos os outros assim, o Bhagavad Gita de Prabhupada e todos os outros. E eu pegava um verso aqui, o significado de Prabhupada, ia lá. E eu via Prabhupada assim, relacionado com todos eles. E eu ficava... Aí não podia parar de ler, daí ia passando página por página. Aí via tudo de novo. Meu Deus, que desfrute de ver Prabhupada assim, trazendo para a gente um conhecimento que vem séculos e séculos, dos acharyas mais importantes e mais próximos de nós. Esse é um detalhe também muito importante. Então, Jnana, conhecimento, adquirir conhecimento, não é só memorizar versos, palavras, conceitos e usar isso para agredir o outro, usar isso na convivência, usar isso para criticar os karmas, né, as pessoas que estão lutando pela melhoria da qualidade de vida. O nosso conhecimento não é para isso. O nosso conhecimento é transformador. O nosso conhecimento é para ser introjetado e depois transbordado em ações. Vijnana. E Vijnana é esse conhecimento prático, praticado. Paciência, tolerância, compaixão, bondade. Aqui nessa sala eu também tive uma experiência muito boa uma vez. Estávamos cantando japa, todo mundo cantava japa aqui de manhã praticamente, então nessa época, às vezes mudava, mas nessa época os homens cantavam do lado de lá e as mulheres do lado de cá. E eu estava cantando e Keshava Swami também estava e Ishvara também estava. Então éramos 3 sannyasis cantando japa e muita gente também acompanhando, aquela coisa assim. E Ishvara saiu e eu fiquei cantando japa, não sei qual era a minha fisionomia. Eu só sei que Keshava Swami olhou para mim e disse assim, segurou meu braço assim, não ligue muito para essas coisas que Ishvara fala. E como é que ele sabe que Ishvara falou alguma coisa para mim? Eu era presidente, então toda hora recebia uma injeção
de alguém, né? Injeção dói, né? Dói, não tem que não xie na hora da injeção. A injeção dói. E toda hora eu recebia uma injeção aqui. E mesmo na hora da japa, qualquer hora, toma uma injeção, né? Então, porque essa pessoa me segurou assim, com a mão esquerda, meu braço, né, que eu estava ao contrário dele, então, meu braço esquerdo também, segurou e disse, não ligue para essas coisas não. Ele é assim mesmo. Depois falou assim, também é lua cheia. Ele é astrólogo. É lua cheia. E a lua cheia influencia muito você. Você fica muito irado com a lua cheia. Não fique agora. Aqui na sala do templo, aqui. E eu fiquei muito impressionado com o misticismo dele, porque ninguém podia saber o que Ishvara tinha falado comigo, porque foi secreto. Mas foi suficiente que eu não consegui cantar japa, não consegui fazer mais nada. Estava andando com a japa na mão, mas a cabeça, sei lá, patala louca, não sei onde estava. Né? Então, só para vocês, só assim, esse vijnana, esse conhecimento prático, tem que ser feito por nós. Nós temos que praticar o conhecimento, estudar, ouvir, compreender tudo o que está acontecendo, saber o porquê, e entender as diferenças. Tem tantas diferenças. Hoje, a Krishna Kirtana vai receber o mantra Gayatri, depois vai ser feita a cerimônia de fogo, eu não vou poder fazer, né? E essa cerimônia não é uma cerimônia de Brahmana, mas é uma cerimônia para que se desenvolvam as virtudes dos Brahmanas. São essas as virtudes que eu estou falando. Então, depois do Vijnana, vem Astikyan. Astikyan é religiosidade. Evidentemente que não estamos falando da religiosidade institucionalizada, essa caretice que trabalha muito a disciplina do corpo, da mente e tudo mais, né? Não é só isso. Astikyan é a ética com a qual se pratica a espiritualidade. Então, a ética vai dizer o que você deve fazer com a sua cabeça, o que você deve fazer com a sua mão direita, o que você deve fazer com a sua mão esquerda. Aí vem a etiqueta e vai dizer os detalhes. Sim, com a mão direita você deve fazer isso, porém dessa maneira. Aí você vai fazer o que a ética mandou, como a etiqueta manda. Então isso é Astikyan. E isso é recomendado, é comportamento Vaishnava, Sadachara. Sadachara, conhecimento, comportamento Vaishnava. E isso é Astikyan. Não é a religiosidade como nós entendemos. Uma vez, Hridayananda Maharaj, hoje eu estou contando cadê Savitri que ama essas historinhas, desde pequenininha, né? Mas, uma vez, estávamos recebendo Hridayananda Maharaj em Recife, numa casa colonial, que tinha sido de um governador, era um paraíso, foi a primeira grande casa do movimento Hare Krishna no Brasil, foi em Recife, era uma coisa realmente espetacular. E ele estava dando um darshan no andar de cima, num quarto que era muito grande, não sei agora comparar com o tamanho da sala, mas era muito grande. E nós tínhamos feito como o Prabhupada, colocado espuma em todo o quarto e coberto com panos brancos, assim. Então era um paraíso, assim, coisa muito bonita. E eu fiquei na parte da escada de cima para pedir silêncio a quem entrasse. E tínhamos muitos convidados de fora. E eu olhei para baixo e vinha subindo a mãe de uma devota com uma amiga dela. Então ela não viu que eu estava em cima. Aí ela estava assim, no meio da escada mais ou menos, a mulher falou alguma coisa comigo. Aí ela dizia assim para a mulher foi. Aí meio sorrindo as duas, subiram. Aí eu disse, já começou. Entrem em silêncio, entrem pela porta do fundo, fiquem por lá. Aquela coisa que a gente tem que aprender. Algum dia eu tenho esperança que a gente ainda aprenda a ter respeito e consiga praticar esse tipo de coisa, né? Mas eu ensinei, ela foi para lá e tudo, e eu fiquei pensando, interessante, né? Ela está ensinando o aspecto externo da nossa religião, ela está da nossa maneira de cumprimentar um ao outro, que foi que ela deveria fazer isso assim, que ia entrar e ficar quieta lá.
Bom, então, Asikyam é ser estrito nesse comportamento Vaishnava, porque o Vaishnava pratica a espiritualidade no nível de Bhakti Yoga, que é regulada por diferentes angas em Bhakti, e que nós devemos estar atentos para todas essas angas de Bhakti. Então, é preciso disciplina. Não dá para ser um banda voô. Não, é preciso disciplina. E, portanto, essas virtudes são sempre mencionadas, porque no nosso caminho, quando essas disciplinas se tornarem parte da gente, vai ser muito bom, não precisa mais pensar nisso. Já pensou? É isso que acontece com os Raganugis, com aqueles que praticam Raganuga Bhakti, que são espontâneos. A gente pensa que espontaneidade é chegar em Prabhupada e ficar falando um monte de coisa com Prabhupada, porque não, Prabhupada é meu amigo, eu posso falar com a deidade. Não, isso não é Bhakti espontâneo, isso não é Raga Bhakti. Raga Bhakti tem o seu sadhana, a sua disciplina de Raga Bhakti. Então, tudo isso constitui um grande conhecimento, uma grande coletânea de informações dadas pelos acharyas, dados nos nossos livros, dados pelo mestre espiritual, para que nós possamos aprender, praticar, vivenciar e introjetar e transbordar. Aqui, esse capítulo, vamos começar então a Joia Samantaka. E isso aqui é uma maravilha. Nós fizemos aqui em Nova Gokula não era uma peça de teatro, era um jogo, como tem muitos jogos aí. Fizemos um jogo aqui, que é como... é um jogo da Joia Samantaka. Transforma toda essa história da Joia Samantaka como um jogo com todos os habitantes de Nova Gokula, para procurar a Joia Samantaka. Mas eles não sabiam as surpresas que eles iam ter. Então, no meio do caminho, eles encontraram demônios com quem eles tinham que lutar, fugir, correr. Então, isso foi feito no que a gente chamava, hoje é o Bosque de Radharani, né? Foi feito toda essa área aqui, do templo até lá. Então, a gente fez isso aqui com as crianças de Gurukula e os professores e os habitantes de Nova Gokula, num dia comum. Essa história é muito interessante, muito cheia de aventuras. Muito obrigado pela atenção.